Salut tout le monde, bienvenue chez Français comme Prof Andresa. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, merci. Estou aqui para perguntar para você, savez-vous qu'est-ce que c'est quand même? Vous savez utiliser quand même en français? Não? Eles usam muito essa expressãozinha quand même e ela tem diversos sentidos, depende do contexto. Eu vou passar alguns exemplos hoje para vocês para ajudá-los, porque eles usam muito na conversação a expressão quand même. Mas antes eu quero saber, você já está inscrito no meu canal no YouTube? Ainda não? Então é facinho. No YouTube é só clicar em inscrever-se e ativar o sininho para receber um aviso toda vez que eu postar aula nova. E também continue comigo no Insta e no Face Français com Prof Andresa. Bien? Vous êtes préparés? On y va, c'est parti. L'expression quand même, oui. Quand même est très courant à l'oral, comme je vous ai dit, et a plusieurs sens. É muito comum na língua falada e tem vários sentidos. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês hoje. Primeiro exemplo, através dos exemplos acho que fica mais claro. Acompanhe aí na legenda. Il pleut, mais je sors quand même. Il pleut, mais je sors quand même. Malgré tout. Esse é o sentido do quand même. Malgré tout, apesar de tudo. D'accord? Está chovendo, mas vou sair apesar de tudo. Vou sair mesmo assim. Tem essa ideia também de mesmo assim, de qualquer jeito. D'accord? Malgré tout. Outro exemplo. Paul a la migraine, mais il travaille quand même. Paul a la migraine, mais il travaille quand même. Paul está com enxaqueca, mas ele trabalha mesmo assim. Ele trabalha apesar disso, né? Então, apesar de ele estar com dor de cabeça, com migraine, né? Enxaqueca, ele trabalha mesmo assim. Então, esse é um dos sentidos do quand même, d'accord? Outro sentido é por une reproche, uma reprovação. Exemple, tu pourrais quand même m'aider. Tu pourrais quand même m'aider. Bem que você poderia me ajudar, né? Você está reprovando o comportamento da pessoa. Ou então, quand même, il ne peut pas t'envoyer un message? Ça lui prendrait une minute. Oui? Tipo, como assim, né? Ela não pode te enviar uma mensagem? Isso levaria 1 minuto, né? Seria muito rápido. E ele demonstra, nesse caso, la colère, l'indignation, né? A cólera, a raiva, a indignação. Tipo, como que ela não te respondeu, né? Quand même, elle ne peut pas t'envoyer un message? Ça lui prendrait 1 minute. Oui? Então, você está reprovando o comportamento da pessoa, d'accord? Outro uso é para indicar la surprise, l'admiration, a surpresa, a admiração. Alors ça, quand même, je ne m'y attendais pas. Alors ça, quand même, je ne m'y attendais pas. Tradução mais ou menos assim, ó. Nossa, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Alors ça, quand même. Oui? Aí a continuação, né? Je ne m'y attendais pas. No português, tem hora que o quand même não aparece na tradução, mas no francês ele dá essa ideia. E por isso que eu falei que é um pouco difícil de traduzir o quand même, dependendo do contexto, né? Mas aqui seria essa ideia. Nossa, né? Por essa eu não esperava. Anote aí os exemplos. Outro uso é pour rassurer quelqu'un, para confortar alguém. Exemple, c'est pas grave, tu as quand même fait de ton mieux. C'est pas grave, tu as quand même fait de ton mieux. Quer dizer, não é tão grave assim, não se preocupe, você fez o seu melhor. Veja que no português o quand même nem aparece na tradução, mas em francês ele conforta a outra pessoa, né? Ele mostra que você está ali, né? Por exemplo, ó, je suis quand même là pour toi. Je suis quand même là pour toi. Estou aqui para você de qualquer forma, né? Estou aqui. Pode contar comigo. Je suis quand même là pour toi, d'accord? E também no sentido para mostrar educação, pour montrer la politesse, pour être gentil. Eles usam muito a expressãozinha assim, merci quand même, merci quand même. Quer dizer, obrigada mesmo assim, obrigada de qualquer forma, merci quand même. Quando a pessoa, tipo, você pediu uma informação e a pessoa não pôde te ajudar, não sabia essa informação, ela fala merci quand même, obrigada mesmo assim, d'accord? Então anote aí todos esses usos, coloque aqui nos comentários se você já conhecia o quand même ou não, e crie seu exemplo e mande para mim aí também nos comentários, vou adorar recebê-los, d'accord? Gostou desse vídeo? Likez ma vidéo, mande para os seus amigos também que não conhecem a expressão quand même e continuez avec moi. Merci. Oui, c'est ça. À la prochaine. Merci beaucoup.